Queria pedir para começar a compartilhar com a nossa audiência sua análise, sua reflexão sobre esse movimento de Donald Trump, do governo norte-americano, deslocamento de navios de guerra para a costa da Venezuela. A justificativa é intensificar o combate ao tráfico de drogas. É disso que se trata? Nós podemos imaginar que isso vai um pouco além. Primeiro, pelo tipo de operação, né? Ou seja, deslocar navios para uma costa já tem uma característica um pouco de um certo cerco, de um embargo, ou seja, eles vão agir diretamente contra traficantes internacionais, ou eles estão preparando algum tipo de operação que vá além disso, né? Ou seja, ou é só uma ameaça. Não, é algo um pouco inusitado, porque as intervenções americanas mais recentes, né, na América Latina sempre foram mais pontuais e ligadas a operações terrestres. Nunca teve essa preponderância ali de uma movimentação naval, e isso assusta, né? São navios de grande porte com uma capacidade de destruição que é considerável, lembrando que Caracas é basicamente uma cidade costeira, né? Ou seja, muito acessível, né? Então é como se o regime de Maduro tivesse com uma arma apontada para eles ali a todo momento. Fazendo uma analogia, seria como se a capital do país estivesse no Rio de Janeiro, se fosse no Brasil. Exatamente. Tá certo. Vou chamar também o Carlos Pode para fazer essa reflexão inicial, na abertura do Visão Crítica. Pode, o que a gente precisa considerar a partir da determinação da gestão de Donald Trump, o envio desses navios de guerra para a costa da Venezuela, sinalização de força, um recado, um alerta, que mais? Eu acho que é um pouco disso tudo e reflete também a visão do Donald Trump de uma certa militarização de alguns problemas. A gente vê isso não apenas no campo externo, mas no campo doméstico, né? Ele mandou, por exemplo, forças militares para Los Angeles. Ele está militarizando agora a segurança em Washington, na capital dos Estados Unidos, e agora enviando esses navios que são navios de guerra, são destroyers que eles estão enviando para o Caribe, né? E, portanto, são navios que têm um potencial bastante grande de guerra mesmo, né? Por exemplo, são navios que foram usados para enviar mísseis quando Donald Trump, no seu primeiro mandato, atacou o governo da Síria, né? Tem mísseis Tomahawk lá. Então, e normalmente essas questões de tráfico de drogas, por exemplo, que grande parte do tráfico de drogas é feito por via terrestre, não por via naval, mas eles têm navios, é bem verdade. Isso é tratado pela guarda costeira, ou seja, há formas de tratar a questão do tráfico de drogas pelas formas convencionais. Agora o Donald Trump tomou uma série de medidas para militarizar esse processo. Dentre elas está isso que foi mencionado na reportagem, de denominar cartéis como organizações terroristas, né? Então, por que ele está fazendo isso? Porque isso justifica a utilização de ferramentas militares para lidar com essas ameaças. Não faz muito sentido, porque essas organizações são organizações criminosas, mas não organizações terroristas, né? Os terroristas, eles têm como finalidade criar terror para promover algum tipo de mudança política. Organizações criminosas, como cartéis, têm como finalidade o lucro. Então não faz tanto sentido do ponto de vista digamos, de definição, tratar como organização terrorista. Faz sentido do ponto de vista de você colocar dentro de um determinado ordenamento jurídico nos Estados Unidos que justifica a aplicação e o uso de ferramentas militares, que é, afinal de contas, uma linguagem que o Donald Trump vem utilizando para tratar a questão da imigração, de cartéis, etc. Ele fala que os Estados Unidos estão sendo invadidos, que são inimigos, né? É toda uma linguagem de guerra que o Donald Trump utiliza, e agora nós estamos vendo essa retórica sendo transformada em ação. Pois é, esse é um aspecto importante. Eu quero até passar para o Alexandre Pires para trazer essa análise sobre a mudança de status, né? Essa denominação dos cartéis como organizações terroristas, e aí Donald Trump consegue usar o aparato militar para promover o enfrentamento a esses grupos criminosos. Tem um pouco disso também, mas muitos acabam observando, olhando para além dessa situação, né? Tem um foco também na figura de Nicolás Maduro.
Quando o Trump ele faz essas alterações jurídicas, elas são necessárias para o sistema americano. Ou seja, tudo que ele fez até agora, ele tem que ter ali um embasamento jurídico. Então, ele tem que criar um estado de emergência nacional para mexer nas tarifas, ele tem que redefinir o governo Nicolás Maduro como um governo narcoterrorista, tem que mudar os cartéis para organizações para permitir a mobilização desse aparato. Amparado pela legislação, né? Exatamente. Existe uma legislação americana que está sendo mobilizada e usada de modo até um pouco engenhoso, né, com várias críticas. O próprio sistema jurídico americano estava derrubando várias dessas ações. Agora houve uma mudança pela decisão do Supremo Corte. Vai ser mais difícil você ter um efeito nacional dessas liminares locais, ela vai ter no máximo um efeito ali, mas no caso internacional, muito mais difícil. Ou seja, então quando ele classifica como organização terrorista, ou eu acho que até um pouco mais grave, né? No caso da Venezuela, não existe um governo legítimo, e o que existiria seria o chefe de um cartel. Ou seja, então um chefe do cartel que teria usurpado o poder. E aí, claro, né, haveria uma relação com o terrorismo, porque ele teria usado aquilo para tomar o poder político e colocar a população como refém. Então, são vários recursos retóricos que têm um impacto jurídico, mas que têm um efeito prático. Qual é o efeito prático? Ele pode mandar 3 destroyers, né, para a costa da Venezuela e colocar talvez o governo Maduro ali num clinch, podendo ser alvo de uma operação especial. Então, tudo isso que parece um pouco artificioso tem um fundamento dentro do sistema americano, né? O que preocupa o mundo, porque qual é o limite, né? Ou seja, o governo poderia ser derrubado como qualquer outro governo opositor, ou seja, os Estados Unidos já fizeram várias intervenções tratando o outro governo como um governo opositor de esquerda e atuando. Agora, os recursos são maiores, né? Ou seja, existem novas sinalizações jurídicas. É um novo mundo que o Trump está criando, inclusive para o sistema político e jurídico americano. Dadas as circunstâncias e as sinalizações, você vislumbra a possibilidade de escalonamento, a possibilidade de um conflito? Você entende que essas movimentações poderiam indicar uma ação pontual e talvez o foco, o objetivo seja destituir ou capturar Nicolás Maduro? Vamos lembrar, né? O professor Alexandre lembra desta criatividade jurídica que está sendo utilizada pelo governo americano. Uma das legislações que estão sendo confirmadas pelo Donald Trump, pelo governo do Trump, utilizadas para esse caso e utilizadas em outros casos para questões de imigração doméstica nos Estados Unidos, é uma legislação de 1798, né, chamado o Ato contra Inimigos Estrangeiros. Essa é uma legislação que não foi utilizada por nenhum presidente da era moderna norte-americana, uma legislação do século XVIII que está sendo desenterrada para esse tipo de ação. Muito bem. Quando a gente volta, portanto, para o mundo do século XVIII e XIX, nós temos um mundo que é o mundo pré-Primeira Guerra Mundial, um mundo dominado por impérios, um mundo dominado por áreas de influência. E me parece que é um pouco este mundo que o Donald Trump tem em mente. Não à toa, quando ele foi inaugurado presidente, um dos presidentes americanos que ele citou com muita frequência é o McKinley, presidente do fim do século XIX nos Estados Unidos, associado à guerra com a Espanha, em um momento que os Estados Unidos captura territórios da Espanha, incluindo as Filipinas, que viram uma colônia norte-americana. É o grande momento imperial dos Estados Unidos. Nós temos, portanto, este contexto histórico. Se a gente olhar as declarações do Donald Trump de anexar o Canadá, da Groenlândia, do Canal do Panamá, das ações que ele vem tomando contra o Brasil e agora enviando esses destroyers para a Venezuela, nós vemos um padrão num período muito curto do governo Donald Trump, de olhar para o hemisfério ocidental, para as Américas, para o continente americano, como algo similar
a uma área de influência dos Estados Unidos, né? Então é isso que explica até um pouco, não é muito o tema da nossa conversa, mas como ele trata a guerra da Ucrânia. Ele olha para a Ucrânia como uma área de influência da Rússia. Então as grandes potências, na visão do Donald Trump, que é uma visão que não leva em consideração instituições internacionais, o direito internacional, alianças tradicionais dos Estados Unidos, é uma visão de área de influência, né? Então o que nós estamos vendo com esta ação na Venezuela é o Donald Trump fazendo uma coisa concreta a uma retórica que ele já vem utilizando. Se a partir disso vai vir algo mais, ou seja, se ele pretende invadir a Venezuela, ou se ele pretende derrubar o Nicolás Maduro, aí nós estamos diante de um novo cenário, né? O Donald Trump se encontrou com o Zelensky e ficou muito positivamente surpreso ao saber que a Constituição ucraniana cancela as eleições porque a Ucrânia está em guerra, está sendo invadida. Donald Trump olhou para os Zelensky e falou assim, nossa, então quer dizer que se a gente estivesse em guerra, eu também posso cancelar as eleições por aqui? Ele se interessou muito por isso, né? Então talvez interesse para o Donald Trump arrumar algum tipo de conflito que seria muito pouco custoso para ele na Venezuela, mas que seria algo bastante importante do ponto de vista da história, né, da América Latina e de intervenções, particularmente naquela região no Caribe, né, que é onde os Estados Unidos historicamente tem se envolvido de forma bastante grande, invadiu praticamente todos os países lá no entorno do Caribe, né? Então também traz memórias históricas que não podem ser descartadas, né? Não sabemos, portanto, qual vai ser o resultado, o que vai acontecer, se isso é só um processo, mas se a gente olha de novo a retórica, o contexto, aquilo que a administração Trump tem mostrado, eu acho que há razões para preocupação.